E é por isso que o autor aqui está dizendo: olha, não deixe que haja uma raiz de amargura. O pecado, especialmente os pecados relacionais, produzem amargura, e esta amargura se alastra rápida e sorrateiramente como erva daninha e contamina muito dentro do povo de Deus, muitos dentro do povo de Deus. Essa figura da raiz, quando ele fala de raiz de amargura, irmãos, raiz denota algo, em primeiro lugar, que está oculto. A amargura é uma coisa oculta. A amargura não é percebida logo no início. A amargura, ela brota no coração e vai sendo alimentada pelo nosso egoísmo, pela nossa inveja, pelo nosso ciúme, pelo nosso orgulho. Nós vamos dentro de nós racionalizando o que é nosso direito, justificando nossos atos hostis. E tem um momento que essa amargura brota. É uma raiz, está escondida. Mas não diz respeito apenas ao estar escondida. Ela é raiz também porque ela está firmemente estabelecida. Raiz é uma coisa que dá estabilidade. Quando a amargura não é tratada, ela se enraiza no coração. E o que acontece? Essa amargura, que é o estado irritado da mente, que mantém um homem em perpétua animosidade, como nos diz Hineker e Rogers na sua chave linguística do grego do Novo Testamento. Eles definem a amargura como estado irritado da mente, do coração, que mantém um homem ou uma mulher em perpétua animosidade, que inclina uma pessoa a ter opiniões duras e descaridosas acerca dos seus irmãos e das coisas, que torna uma pessoa fechada, irritadiça, repulsiva em seu relacionamento em geral, que infunde veneno às palavras da sua língua. E as consequências disso é que essa raiz de amargura não tratada, ela faz o quê? Ela brota, ela aparece, ela nasce. Observe o que acontece: como uma erva daninha brotando, vos perturbe. A amargura não tratada, a amargura escondida, quando ela brota, ela causa perturbação na igreja, meus irmãos. De acordo com William Hendrickson, comentando esse texto, o verbo perturbar aqui transmite a ideia de dar cor a algo, pintar, tingir. É como se ela estivesse salpicando em alguma coisa. Então, isso reforça a ideia de contaminação, mas ele diz: por meio dela muitos sejam contaminados. Meus irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que a raiz de amargura, quando você alimenta a amargura no seu coração e você não trata dessa amargura como a palavra de Deus ordena, uma hora essa amargura vai brotar, ela vai atingir a comunidade, ela vai trazer tormentos para o indivíduo e para a igreja. E aquele que se apartou da graça, em vez de tratar do pecado em seu coração, causa problemas no meio do povo de Deus ao perturbar a paz. Com palavras amargas, aquela pessoa que tem amargura no coração priva os seus irmãos da santidade. O autor aqui está ressaltando que pessoas assim perturbam a igreja de Deus. Elas perturbam a não poucas pessoas, elas perturbam a muitos. E quando esse estado de espírito se apresenta, pode apostar que há pecado não tratado, há mágoa não tratada, há um problema não tratado segundo a palavra de Deus. E isto atrapalha o processo de santificação, porque ocorre o contrário. Por meio dela muitos são não santificados, mas muitos são contaminados. A palavra aqui traz a ideia de manchar, de macular. Meus irmãos, a amargura é uma doença altamente contagiosa. Ela leva a toda a malícia. Nada perturba mais a igreja do que um crente amargurado. Por isso a palavra de Deus diz em Efésios 4:31: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Não é à toa que o Espírito Santo nos adverte contra a amargura. E quando ele diz longe de vós, ele está usando a figura de você se desfazer de um lixo, de uma imundície. A ideia da palavra aqui, o que fica subentendido é que a amargura é um tipo de lixo que deve despertar em nós nojo e deve ser lançado para longe. É isso que ele está dizendo em Efésios 4:31. E quando ele fala dessas várias etapas, ele está mostrando um progresso. A amargura não tratada, ela acaba quando ela brota, ela explode primeiro em cólera. E a palavra cólera aqui se refere àquela explosão de ira que me leva a ofender o irmão, a tratar mal o irmão. Depois ele fala do que ele chama aqui de ira. E a palavra ira refere-se àquela raiva contida, guardada, segurada, disfarçada.
negada, mas alimentada todos os dias, até se tornar um rancor em que eu não consigo mais conviver pacificamente. E obviamente que isso vai me levar ao próximo passo, que é a gritaria, que é quando eu começo a aumentar a voz para o outro. Depois a blasfêmia, eu começo a acusar o outro até de pecados que ele não cometeu. E isso termina em toda a malícia. E você sabe que a malícia agora é como diz o ditado, né? Em tempo de guerra até mosquito vira bala. Porque o meu coração, quando está contaminado, tudo que o outro contra quem eu estou magoado faz, eu atribuo maldade a ele. Isso é que é a malícia que ele está falando. Eu não consigo mais acreditar que o meu irmão tenha qualquer intenção boa para comigo. A amargura, meus irmãos, é uma imundície, e nós precisamos lançar fora ela. Nós temos que passar por cima do nosso orgulho, porque a amargura contamina. Nada perturba mais a igreja, meus irmãos, nada perturba mais a igreja do que um crente amargurado. Eu vou arriscar dizer o seguinte: alguém que se prostitui é um pecado grave, peca contra o seu próprio corpo. Mas se faz isto com uma outra pessoa e trata do pecado, acabou. Mas alguém que ofende o irmão, ou que está amargurado com o irmão, e normalmente começa a semear a contenda, começa a ter atitudes que geram conflito, vai perturbar toda a igreja. A Bíblia diz: nós devemos vigiar para que não haja raiz. Nós temos que arrancar a raiz da amargura.